Olá, tudo bom? Vamos hoje trabalhar o módulo 3. No módulo 3, o nosso tema é o lugar que cada um ocupa no espaço escolar. Por que isso é importante? Nós vamos ver, ok? Quais são os objetivos? Compreender o lugar que eu ocupo na família e no espaço escolar. Então, eu preciso entender qual é o lugar que eu ocupo na minha família e perceber como é que eu transponho isso para o espaço escolar. Isso é uma contribuição ou isso faz com que as relações fiquem tensas, porque eu tento reproduzir nesse lugar a mesma relação da família. E essa relação não é tão legal, tão bacana. E compreender a importância de estar no meu lugar, no espaço escolar. Então, estou no meu lugar e por que eu preciso estar nesse lugar se eu não estiver? Bom, no encontro passado nós trabalhamos 3 conceitos fundamentais para essa questão que a gente está estudando da pedagogia sistêmica, que são organismo familiar, transgeracionalidade e organização escolar. Então, o organismo familiar, lembrando, é a forma como a família se organiza, se estrutura, os seus valores, as suas relações, o seu funcionamento, ele está harmônico ou tem entrelaçamentos, tem estresse, as pessoas estão fora do lugar, não obedecem à hierarquia, enfim. Vamos olhar um pouco para isso novamente. Isso é fundamental para a questão da pedagogia sistêmica. A transgeracionalidade, essa inteligência, desenvolver essa inteligência, ou seja, eu consigo olhar para os meus antepassados e perceber, dentro de um contexto social, histórico, econômico e político, como é que ele se movimentou e que isso é mantido até hoje. Hoje são novos desafios. Eu permaneço com essas informações ou eu transformo essas informações? Não é negar que eu estou dizendo, não. Nós não devemos negar os que vieram antes, porque isso faz parte da ordem, da hierarquia. Mas eu posso transformar, dar um outro significado a partir do momento que a gente está vivendo. E a organização escolar. Como que a minha escola funciona. Então, a partir dessas informações, eu pedi para vocês fazerem um exercício. Descrever como que a sua família está organizada, como é que a organização, o seu organismo familiar e como é que é a organização escolar. Feito isso, vocês vão estabelecer uma relação entre esses 2 elementos, a família e a organização escolar. E aí, algumas perguntas que nós podemos trazer aqui. Em relação ao organismo familiar, quais são os valores, quais são os hábitos, quais são os costumes e padrões de comportamento do meu organismo familiar? Eu consegui identificar tudo isso? E como é que eu me coloco em relação a isso? Com autonomia, com independência, para eu pegar o que é interessante, o que ainda pode ser mantido, ou eu fico persistindo em trazer elementos que não cabem mais para o mundo de hoje, certo? Em relação à organização escolar, também várias perguntas. Como a escola está organizada? O que se mantém, o que mudou desde os nossos antepassados? Como as pessoas são percebidas hoje e no passado remoto? Como indivíduos isolados ou fazendo parte de uma estrutura interrelacionada? Então, é importante perceber, se a gente pensar uma escola, pensar aqui na escola, o que mantém desde muito tempo? As carteiras, elas mudaram um pouco seu formato, mas estão ali presentes. Foi introduzida mesas, com cadeiras, para algumas escolas, alguns espaços, para educação infantil. Escolas mais alternativas já usam esse trabalho mais cooperativo. O quadro, ele permanece o mesmo, o giz, ele permanece o mesmo, o apagador, ele permanece o mesmo, e o que mais permanece o mesmo, certo? O que a gente pode
olhar para isso, agradecer toda a contribuição daqueles que vieram antes e podemos fazer diferente. Tá? Então é essa discussão que a gente está trazendo aqui. Para fazer isso, né, o que é importante nós olharmos para essas questões. Então eu vou trazer, primeiro eu quero ler um trecho de um livro da inteligência espiritual para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Aqui está. Somos treinados para olhar para fora e não para dentro, focalizar os fatos e problemas práticos do mundo, para nos orientar por metas. Nunca somos orientados a refletir sobre nós mesmos, nossa vida interior, nossos motivos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Vamos olhar para dentro, vamos aprender a ficar conosco. Se nós pensarmos nesse momento de pandemia, o planeta está nos convidando para olharmos para dentro, para nós mesmos, para nossas questões, para os nossos dramas, para os nossos traumas, não para ficar neles, para transformá-los, para aprender, para ressignificar. Esse é o exercício, esse é o movimento. E para fazer isso, né, eu trago as ordens do amor. O que significa isso? Ele foi trazido pelo Bert Hellinger, que é uma pessoa maravilhosa, um pesquisador de várias áreas, psicologia, filosofia, etnologia, enfim, uma pessoa muito estudiosa. Ele faleceu ano passado e ele deixou para nós a técnica da constelação familiar. E seus estudos, né, de estrutura familiar, de organização familiar, ele entendeu que para que a família dê certo, para que o amor dê certo naquelas relações, é importante que a gente consiga fluir em 3 ordens, que se chama ordens do amor, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Então, quando eu olho para meu organismo familiar, eu olho para essas 3 ordens. Como é que estão essas 3 ordens na minha família? Todos pertencem? Todos fazem parte? Todos foram incluídos? Ou isso não acontece? Como é que está essa ordem? Esse exercício ele é fundamental para eu entender se tem alguma coisa que não está fluindo bem relacionada a essa ordem, se alguém foi excluído. A segunda ordem, hierarquia. Eu olho, eu respeito aqueles que vieram primeiro. Se eu sou filho, todo mundo é filho, não é? Eu sou agradecida à vida, aos meus pais? Existe essa relação? Se não é porque eu sinto gratidão aos meus antepassados, aos meus pais, é como se fosse uma coisa forçada, falsa, não é isso que eu estou dizendo. Nós não somos obrigados a conviver com as pessoas com as quais nós não conseguimos ter uma boa relação. O que eu estou dizendo é se energeticamente eu sou grata pela vida. E quem é que me deu a vida? Quais são as pessoas que me deram a vida? Foram meus pais. Independentemente de quem são, se estão vivos, se estão mortos, se eu me relaciono com eles ou não, se eu tenho uma boa relação ou não, eles nos deram a vida. Se por uma razão, um motivo que só eles podem assumir essa responsabilidade, não puderam ficar com você, mas eles te deram a vida. Então é essa relação
que precisa ficar bem claro para você, para que haja uma harmonia nessa questão da hierarquia. Porque se eu não consigo ter uma harmonia, eu levo para todos os outros espaços essa minha dificuldade em relacionar, em enxergar a hierarquia aos que vieram antes. E finalmente, a última ordem, que é a ordem do equilíbrio entre dar e receber, a única momento em que essa ordem não está em equilíbrio é justamente em relação aos pais e os filhos. Os pais sempre doam. Doam o quê? A vida. E os filhos sempre recebem. Recebem o quê? A vida. Eu só vou conseguir retribuir ao universo esse que eu recebi gerando filhos. Nessa relação de pai e filhos. Não que todo mundo é obrigado a ter filhos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o equilíbrio aí é quando acontece de eu ter filhos. Então eu estou devolvendo para o universo o que eu recebi dos meus pais. Mas essa relação não tem esse equilíbrio por conta disso. Porque só os pais podem dar a vida na relação entre os dois. Eles dão a vida. E nós recebemos essa vida. Agora, nas outras relações de casais, no trabalho, nos amigos, a ordem, para que a ordem exista, para que o amor flua, é necessário ter o equilíbrio entre dar e receber. Eu não posso dar mais e receber menos. Eu não posso receber mais e dar menos. É necessário ter um equilíbrio. Então, a partir dessas informações, quero que vocês olhem para o trabalho que vocês fizeram, para o que vocês descreveram do organismo familiar, da organização da escola e veja dentro dessas ordens como é que elas estão, como é que vocês estabeleceram, como é que as coisas estão estabelecidas, tanto na família quanto no espaço escolar. O livro da inteligência espiritual está na referência bibliográfica, se vocês quiserem adquirir, vale a pena, é muito interessante esse livro, porque a inteligência espiritual é uma conexão dentro do cérebro, Nós temos o lado direito, o lado esquerdo, e as suas habilidades lógico-matemática e a socioemocional, e a inteligência espiritual, ela faz exatamente essa conexão, um lado com o outro. É um equilíbrio, entre o meu racional e o meu socioemocional. Então, a proposta nossa nesse curso de Pedagogia Sistêmica é aprendermos a olharmos para nós, para o interior. E esse momento que a gente está vivendo hoje, ele traz exatamente isso, essa possibilidade de olharmos para dentro, para nós. É um convite, olhar nossas sombras, a nossa luz, percebermos que nós, no nosso interior, somos seres de luz. E, às vezes, a nossa sombra aparece. E aí, nesse trabalho de luz e sombra, eu posso construir algo melhor, diferente, transformador. Então, essa é a proposta da pedagogia sistêmica, trazer esse equilíbrio entre o dar e o receber, a hierarquia e o pertencimento, trazer para esse espaço escolar e trazer para a família, para esse olhar. E aí a gente faz a ponte, entre a família e a escola. Para esse módulo vocês não terão tarefas, porque o próximo módulo, o módulo 4, ele será um módulo diferente, é um módulo com exercícios de análise de situações. Mas dúvidas vocês poderão ir retirando durante o curso, conversando comigo e postando as suas perguntas, suas dúvidas durante o assistir às aulas, e vocês ficam à vontade para fazer as suas questões, que não ficou muito claro para vocês, o que vocês não entenderam.
Ok? Então vamos para o próximo módulo, módulo 4, o último módulo.